Boa noite. Mais uma aula nossa aqui de geração e distribuição de vapor. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre recuperação de condensado e por que isso vai ser importante, quais são as formas que a gente tem para recuperar, quais são os tipos de sistema que a gente pode utilizar para fazer isso e como que a gente procede para o dimensionamento de tubulação de condensado, lá no final da aula. E, se der tempo, no final da aula, eu ainda vou pedir para algum de vocês apresentar aquele trabalho sobre o isolamento térmico, só para a gente conferir. Primeira coisa, deixa eu abrir meu recurso aqui. O que é condensado? Alguém sabe? Me fala o que é o condensado. É o líquido que evaporou, aí ele retorna para o estado líquido. Isso mesmo, isso mesmo. Se a gente tem algo no estado de vapor, então lá, o estado de vapor, muita energia, muito espaçado, e de acordo com ele faz alguma troca de calor e ele vira líquido. Então, o líquido fica mais junto e tem menos energia. Isso é um condensado. Olha os bancos me ligando. E esse condensado, ele tem um valor interessante para a gente aqui em recuperação de calor. Por que alguém me fala? Por que eu tenho interesse nesse condensado que é formado nas tubulações de vapor? Alguém? Por que eu quero esse condensado? A gente tinha um vapor. Esse vapor se condensou, virou líquido e, consequentemente, é o nosso condensado. Porque é um líquido que não contém resíduos minerais, porque é uma água praticamente pura. Olha, isso pode ser a gente? Alô? Oi? Você tá tocando aí pra gente, é? Esse motivo que você falou aí pode ser um dos últimos, mas é um motivo também, porque você consegue manter uma pureza da água ali do seu sistema. Mas o principal deles não é. Alguém consegue chutar por que eu quero recuperar esse líquido que foi condensado do vapor? Por que ele é tão importante para a gente? Alguém? Chutes? Isso aí tem a ver com utilizar de novo a energia dessa condensação? Totalmente a ver. Esse é o principal motivo. Nós queremos ter uma economia de energia. E para isso, eu vou falar com vocês aqui sobre aquele diagrama TS que eu tinha explicado para vocês outras vezes. Vamos lá. Nossa linha de saturação. Isso aqui é água. Isso aqui é o diagrama TS para água. O que eu vou ter aqui? Nesse ponto, gente. Alguém sabe o que eu tenho nesse ponto? Vapor saturado. Correto. Agora, o que eu tenho nesse ponto aqui? Mistura saturada. E nesse aqui, líquido saturado. Gente, por fim, vamos lá nas últimas fases. Nessa aqui, na da direita, vapor superaquecido. E na da esquerda, líquido comprimido. O que se manteve constante
em todos esses processos que eu mostrei aqui para vocês, o que está constante? A temperatura. Olha aqui, ó, a temperatura é a mesma. Então, quer dizer que eu consigo ter, na mesma temperatura, alguma coisa no estado líquido, em líquido saturado, em mistura saturada, vapor saturado ou vapor superaquecido. E é por isso que eu quero recuperar o meu condensado. Se o meu condensado ele estava lá na função de vapor superaquecido, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu vapor que está passando ali dentro da tubulação. E ele trocou calor, ele fez o seu trabalho. Com o seu trabalho, ele perdeu calor latente. Então, se ele perdeu calor latente, ele saiu de vapor superaquecido e veio para uma mistura. Na hora que ele chega nessa mistura, que ele perdeu esse calor latente, ele tem a mesma temperatura. Ele tem os mesmos, digamos assim, 100 graus, se a gente estivesse olhando na pressão atmosférica. Então, se ele tem exata a mesma temperatura, o vapor tem a mesma temperatura do líquido. Por que eu vou desperdiçar esse líquido? Eu posso utilizar ele em outras etapas para me economizar energia. Essa energia vai vir totalmente disso aí. Eu tenho aqui a mesma temperatura. A única coisa que eu perdi foi o calor latente. Alguém sabe aí me falar aqui que era o calor latente? Alguém me fale? Calor latente, calor sensível? Acho que eu falei isso com vocês, né? Isso é física, física 2. Calor latente é o calor que altera a temperatura sem alterar o estado físico, e calor sensível é o calor que altera o estado físico do material sem alterar a sua temperatura. Você falou correto invertido. Invertido, né? Imaginei, foi mal. Tô sem cola aqui. Não, mas o latente é isso que você falou para o sensível. O calor latente é aquele que a gente utiliza para trocar de estado. Eu não troco a temperatura. Estão todos aqui a 100 graus. Para eu sair do ponto 1 e ir para o ponto, vamos ver aqui. Se eu quiser sair do ponto 1 e ir para o ponto 2, eu preciso de calor latente. Se eu quiser sair do ponto 2 e ir para o ponto 3, calor latente. Do ponto 3 para o ponto 4, também calor latente. Então, quer dizer que a gente está na mesma temperatura. Se eu estou na mesma temperatura e estou mudando apenas o estado, calor latente. Então, isso aí a gente vai ter o calor latente. Já o calor sensível, a gente tem que ficar no mesmo estado, só que mudar a temperatura. Vou dar aqui um outro exemplo. Ó. Esse ponto aqui, ó, esses dois pontos, vou chamar esse aqui de 6 e esse aqui de 7. Nesse caso aqui, ó, nós temos que ter calor sensível. O calor sensível, a gente altera a temperatura, mas não altera o estado. E isso vai valer, por exemplo, se eu estiver analisando aqui o ponto 2. Se eu adicionar apenas calor sensível no ponto 2, onde que vai estar? A gente vai estar caminhando nessa linha, com calor sensível. Agora, se eu colocar calor latente, aqui a gente vai para dentro, para a gente ter essa mudança de estado. Não aproveita 100%, a gente vai ver qual que é a porcentagem exata que se aproveita. Mesmo continuando líquido. Como assim? Eu não entendi a pergunta direitinho. Do 1 para o 2 não é a mesma fase. Assim, a gente
está considerando que o número 2 já tem todo o potencial de se virar vapor. Então, a gente está no limiar. É como se fosse o limite. Até aqui, tudo isso aqui, até aquele ponto exato, é calor latente. Vai ser o calor latente que a gente está querendo. Ok, acho que deu para entender. Então, vamos ver um pouquinho sobre a introdução. Não, mentira. A gente já está aqui no um dos nossos últimos temas da nossa aula, recuperação de condensado. Na semana que vem vocês terão prova, mas depois eu aviso. Era para ser hoje, só que na semana passada teve aquela palestra. Agora, então a gente tem recuperação de condensado. Vamos fazer uma prova, depois nós temos a matéria de trocador de calor. Trocadores de calor. Beleza. Então, vamos fazer uma introdução. Para que é o condensado? O condensado é aquele líquido que é formado quando o vapor passa do estado gasoso para o líquido. Então, a condensação, essa é a definição dela. Beleza. Quando a gente tem lá um processo que está em aquecimento, por exemplo, quando nós estamos analisando nosso gerador de vapor, o nosso condensado, como que ele resulta? É o seguinte, eu tenho lá, idealmente, eu teria só vapor numa linha. Só que esse vapor, chega num determinado ponto, ele é utilizado para alguma coisa. Por exemplo, para girar turbinas. Então, sai o trabalho. Então, a gente utiliza a energia do vapor para fazer alguma coisa, e disso sobra o condensado. Você está perdendo ali um pouco de calor. E com essa perda, você tem a formação do condensado. O que a gente está perdendo? O calor latente. O calor latente é o responsável pela mudança de estado. Eu estava em vapor, agora eu estou em líquido. E aqui eu tenho um gráfico, um diagrama, para mostrar isso para a gente. Como que funciona os calores? Aqui, ó, vamos ver. Eu tenho que ter calor latente para mudar de estado e calor sensível para mudar de temperatura. Então, vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó, eu mudei de temperatura. Eu saí de menos 10 e cheguei em 0. E isso é adição de calor sensível. Depois que você está aqui na água, né? Isso aqui é água. Então, aqui para baixo a gente tem gelo. Você precisa adicionar calor latente. É o calor latente de fusão. Aqui você tem água. Se você adiciona calor sensível na água, ela vai elevar a sua temperatura. Vai chegar até os 100 graus. Então, chegou aqui em 100 graus, ela ainda é água. Só que eu preciso adicionar... Eu preciso adicionar mais calor latente para eu mudar de estado. Olha aqui, ó. Calor latente, mudei de estado, então aqui eu tenho vapor. E por fim, o vapor, a gente vai adicionar calor sensível para o vapor ficar cada vez mais aquecido. A prova é a semana que vem. Mas daqui a pouco eu falo direitinho para vocês. Aqui, como que funciona um processo de geração de condensado? Nós temos ali a transferência do calor latente para aquecer alguma coisa, para fazer algum trabalho. E depois disso, o vapor vai se condensar porque retirou o calor latente dele. E com esse calor latente retirado, a gente sai de vapor e vai para líquido. Olha aqui, ó, as gotas de líquido formando. Porque o calor latente está sendo transferido para alguma coisa. Aqui, ó. Essas gotinhas é porque transferiu o calor latente para uma outra operação. Nossa função
é conseguir pegar esse condensado que sai aqui e reutilizá-lo da forma mais inteligente possível. Beleza. Nas indústrias que vão utilizar vapor, que a maioria das indústrias utilizam um sistema de geração de vapor, que tem caldeira, indústria maior, você vai achar isso com muita facilidade. O nosso calor latente, a gente vai falar que é aquela energia para transformar água em vapor. Tudo isso que eu expliquei para vocês. Ou, se eu quiser chamar também, eu posso falar que é entalpia de vaporização ou calor de vaporização. Beleza. A água, ela vai se transformar em vapor, pegando esse calor latente, e quando ele libera, ele volta ao estado líquido. Então, ele volta a ser condensado. Tudo fica aí nessa de transfiro calor latente, ganho calor latente, transfiro calor latente, ganho calor latente, se eu tivesse ali a 100 graus. Só para lembrar aqui das transformações transformações de estado, quando a gente sai do estado líquido para o estado sólido, é a solidificação. Quando a gente sai do estado gasoso para o líquido, é liquefação ou condensação, que é a nossa palavra que a gente utiliza. E quando a gente sai do estado gasoso para o estado sólido, chama sublimação. E o contrário chama ressublimação. Fora aquelas outras que a gente sabe, né? Evaporação, nós sabemos, ou vaporização. Beleza. Então, quando um vapor vai se condensar, a gente está perdendo aquele calor latente. Lá naquele limite dessa mudança de fase, a gente tem a mesma temperatura. É aquilo que eu falei para vocês. Eu fiz aquele exemplinho lá na mão, mas é exatamente isso. Se eu estou aqui, ó, nessa linha, no limiar de vapor saturado, eu posso sair de vapor saturado e começar a virar líquido, se eu estivesse aqui, ó, mais para dentro. Nessa condição, nesse limiar, eu vou ter a mesma temperatura. A única coisa que eu vou ter perdido é o calor latente. Isso a gente vai chamar de água saturada. Eu tenho aqui uma condição de saturação nessas linhas e aqui dentro. Tanto pode virar líquido, quanto pode virar vapor. Essa é a definição da água saturada. Por que a gente quer utilizar esse condensado? A gente quer reutilizar todo o calor que sobra. Se a gente retirou o calor latente, sobrou o calor sensível. Esse calor sensível tem algum valor energético. Pode não ser tão alto, mas tem algum valor energético. Aqui, eu tenho aqui um processo de mudança de temperatura de um sólido. Então, o que a gente tem? A 0 graus, aqui a gente adiciona calor latente, ele sai do gelo e vai para a água. É aquilo que eu tinha mostrado. Então, adicionei calor latente, saí do gelo, foi para a água, na mesma temperatura. Depois eu adicionei calor sensível, cheguei em 100 graus, eu ainda tenho água. Só vou ter vapor se eu adicionar calor latente novamente. E olha aqui os valores. O calor latente para você fazer esse processo de sair do sólido e ir para o líquido, você tem 334 kJ por quilograma, então um valor pequeno. O calor que você gasta para sair de 0 até 100 graus, 418 kJ por quilograma. Um pouquinho maior. Só que o calor que você gasta para sair de 100 graus e ir para o estado de vapor é muito alto, 2.257. Então, a partir disso aqui, a gente tem uma noção do que o calor sensível representa aqui nisso tudo. Se a gente somasse esses dois calores aqui, ó, a gente teria uma parcela desse. Então, por isso que a gente fala, por que eu utilizo o vapor? O vapor tem um nível energético muito maior.
Só que se eu jogar isso aqui fora, eu estou desperdiçando alguma coisa. Beleza. Então, a gente quer reutilizar a nossa água nesse processo de recuperação de condensado. E a gente quer converter o nosso calor sensível em alguma coisa que seja interessante para a gente, para adicionar ele, por exemplo, dentro da caldeira, para não precisar vaporizar algo que esteja a 30 graus. Se a gente precisar vaporizar algo que esteja a 100 graus, vai ser muito mais simples. A gente economiza todo aquele calor sensível que deveria ser gasto. Na nossa recuperação de condensado, então, ao invés da gente jogar aquilo fora, a gente vai economizar a energia, além de você ter uma qualidade de água melhor. Se você controla ali a água que está dentro do seu sistema de geração e distribuição, e ela é a mesma todo o tempo, você vai ter um controle da qualidade, se não tiver nenhuma contaminação no meio do caminho. Aqui eu tenho um exemplo de como que funciona esse fluxo. Nós temos, por exemplo, andando juntos, tanto o vapor quanto o condensado. Isso fez o trabalho dela lá, então tem um pouco de vapor, tem um pouco de condensado. É aquela condição de mistura saturada que eu falei para vocês. Na mistura saturada, então a gente vai chegar a isso num coletor. Nesse coletor a gente vai separar o nosso vapor do condensado, e esse condensado vai ser retirado desse sistema para que a gente possa utilizar em outro ponto. Aqui eu chamo de vapor flash, é um vapor que é formado quando a gente tem uma queda de pressão. Por exemplo, eu tenho ali um condensado. Esse condensado está a 100 graus. Na hora que a gente abaixa a pressão ali desse condensado, vocês concordam, quando a gente abaixa a pressão, a temperatura de ebulição abaixa também. Com isso, eu tenho a formação de vapor. Esse vapor que é gerado com essa redução de pressão, eu chamo de vapor flash. Como que a gente pode reutilizar o nosso condensado? Tem aqui, ó, água de alimentação aquecida, quando a gente vai enviar o condensado de volta lá para a caldeira. Como pré-aquecimento para algum sistema de aquecimento. Então, se eu quiser pré-aquecer alguma coisa, pré-aquecer o ar, pré-aquecer a própria água, então eu posso colocar esse sistema. Como vapor, através do reuso do vapor flash, é o seguinte: eu tenho como formar vapor novamente por meio do condensado. Como? Abaixando a pressão. Se eu abaixo a pressão, eu crio mais vapor. Esse vapor está apto a ser utilizado novamente. Então, a gente pode ter mais um trabalho sendo desenvolvido com isso. E como água quente também, se você precisar limpar alguma coisa na indústria, isso é muito utilizado. Muita indústria precisa de água quente para limpar o maquinário. Então, ao invés de você desperdiçar aquela água, você vai utilizar o condensado nas suas caldeiras. E aqui foi uma das perguntas ali que o Matheus tinha feito, que não é 100% que a gente aproveita. É o seguinte, aqui nesse exemplo está mostrando para a gente que é o seguinte: nós temos o calor latente é responsável por 70% da energia disponível ali no nosso vapor. Quando a gente realiza o nosso trabalho, a gente perde esse calor latente. Então, quer dizer que 70% já foi embora. O que sobra para a gente é esse 30%. Esse 30% de energia responsável do calor sensível, que a gente tem que voltar isso para a caldeira para reutilizar esses 30%. Vai ser sempre 30%? Não. Pode ser de 10% até 30%. 30% seria o caso ideal. Então, isso que está mostrando aqui. Vamos ver. Olha aqui, ó. Então,
que está falando? Ó, calor latente. Calor latente. Aqui está saindo. O que está sobrando? O calor sensível. Então, o calor sensível é o que eu estou querendo aproveitar através dessa recuperação de condensado. Como? Vou pegar esse restante de calor sensível que está sendo transportado pela água e vou colocar ele, por exemplo, na minha caldeira novamente. Então, você já vai economizar 30% ali do processo. A gente diz assim, quando é para ligar uma caldeira, tem um custo energético muito alto. Se a caldeira fica 100% do tempo ligada, o custo energético dela, no final das contas, vai ser um pouco menor. Se a gente precisar ligar a caldeira, quer dizer que a gente tem que fornecer todo o calor sensível e todo o calor latente para virar vapor. Quais são os nossos benefícios? Primeiro, custo de combustível. Se eu estou colocando água lá numa temperatura maior, eu já tenho muito calor sensível disponível, eu posso economizar no combustível de cerca de 10% até 30%, por conta disso. Então, esse aí é o principal. Quando a gente alimenta a nossa caldeira com uma alta temperatura, a gente pode maximizar o nosso resultado, porque a energia que vai ser necessária para aquecer aquilo para vapor vai ser menor. E quando o nosso condensado for reutilizado de maneira eficiente, ele vai ser possível da gente reduzir todo o custo do nosso projeto. Aí fica bem melhor. Uma coisa que o Alexson tinha falado, gastos com água. Se a gente tem um processo controlado, em que a água está passando ali como se fosse um ciclo, ela passa, volta, vaporiza, condensa, volta de novo, vaporiza, condensa, a gente pode estar utilizando essa água de uma forma constante. Eu não estou precisando de outra fonte externa. Se eu fizer isso, eu estou reduzindo o meu gasto com a água e as impurezas também. Toda vez que eu coleto água de algum lugar, eu tenho que me preocupar se essa água está filtrada, se não tem nenhuma partícula ali dentro, não tem alguma coisa que pode prejudicar o sistema. E se eu tenho só circulando ali dentro, a chance de você ter uma pureza maior é bem grande. Outra coisa, segurança com o meio ambiente. Essa segurança do meio ambiente é que eu vou reduzir a necessidade de combustível. Se eu reduzo a necessidade de combustível, eu vou reduzir as emissões de gases poluentes, por exemplo, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, ou dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, e assim por diante. Todos esses gases aí são muito poluentes. E são resultantes do processo de combustão. Dessa forma, a gente elimina um pouco desses gases. Outra coisa também é que a gente pode limitar nuvens de vapor. Se a gente desperdiça esse condensado, ele pode gerar nuvens de vapor, que são essas fumaças aqui que a gente fala que sai das chaminés. Então, quando você está vendo isso aí, é vapor que está sendo desperdiçado e está gerando uma nuvem de vapor no local que vai acumular muita água, que pode gerar descarga atmosférica, porque isso aí pode ser totalmente a formação de nuvens. E se você está adicionando a formação de nuvens ali no local que não era para ter, você pode ter uma descarga elétrica, por exemplo, e isso pode gerar até, sei lá, uma tempestade no local, dependendo da quantidade, né, de vapor que você tem. Outros benefícios. Outro benefício pode ser a redução da purga da caldeira. Vocês lembram aqui que é um purgador? Purgador é praticamente aquele dispositivo que a gente utiliza para pegar separar o vapor do líquido.
Mesma coisa que a gente quer aqui na recuperação de condensado. E se a gente tem essa recuperação de condensado ali no próprio sistema, a gente reduz a necessidade dessa capacidade da purga da própria caldeira. E se você faz isso, tem uma menor possibilidade de corrosão ali no seu sistema, melhor qualidade da água por conta disso. Então, se a gente tem uma água melhor, sem impureza, eu tenho menos corrosão no sistema. Vamos ver aqui um sistema que não tenha recuperação. Um sistema que não tem recuperação é o seguinte: eu estou ali, ó, transferindo 70% de calor latente para o que eu quero fazer e 30% está fazendo o quê? Está sendo jogado fora. Então, com isso, não tem nenhuma reutilização. A gente tem desperdício com isso. De todas as formas possíveis. Desperdício de água, desperdício de energia. Não é indicado a gente fazer isso. Agora, o sistema com recuperação é aquele que a gente gasta 70% ali no que a gente quer para geração de energia, por exemplo, só que 30% sobra para a gente voltar isso para algum ponto e reutilizar. Esse é altamente indicado. Lembrando que é um purgador de calor. Esse purgador de calor vai ser uma espécie de válvula que vai drenar o nosso condensado de forma automática de dentro ali do invólucro que ele fica. E ele vai ser todo vedado para que a gente retire o vapor dali e o condensado separadamente. Esse aqui é um exemplo de purgador. A gente viu alguns tipos de purgadores lá no início da disciplina. E esses purgadores, eles passam gases. Então, a gente quer passar gás, separar o gás do nosso vapor também, porque passam outros gases, a não ser o próprio vapor, passa o ar que está aquecido e outras coisas. A gente tem essa possibilidade. Uma coisa interessante aqui é só mostrando para vocês a quantidade de energia que é disponível em uma partícula que está no estado de vapor. Olha aqui, ó. Então, essa é a energia. Quanto mais movimento, mais energia. Quanto menos movimento, menos energia. E quando a gente está numa temperatura mais alta, aqui eu estou representando que eu estou no estado de vapor. Quando eu estou numa temperatura mais baixa, pode ser o estado líquido ou o estado sólido. A gente sabe que o vapor é gerado quando a gente está numa temperatura mais alta, quando a pressão está normal, né? Se a gente abaixar a pressão demais, a gente abaixa também a temperatura de ebulição. Só que depois que o trabalho foi finalizado, que a gente forneceu o nosso calor, vai se condensar, perde um pouco de energia, mas tem um pouco de energia ainda. O nosso líquido não tem a capacidade de fazer o trabalho que o vapor faz. Por quê? A energia desse aqui, ó, é pequena. E a energia desse aqui vai ser grande. Se a gente gasta um, a gente tenta aproveitar o outro. Beleza. O que eu falei para vocês do vapor flash. Vapor flash é o nome que a gente dá para um vapor criado a partir do condensado quente no momento da redução de pressão. Então, tem lá alguma coisa a 99 graus. Vamos supor isso. Eu tenho 1 atm, 1 atmosfera, 99 graus para água. E eu vou continuar com 99 graus, só que agora eu vou ir para 0,8 atm. Com isso, a minha temperatura de ebulição, ela baixa. Vamos supor, vamos chutar aqui, ó, que a temperatura de ebulição foi para 95. Se eu tenho ele a 99, quer dizer que isso aqui virou vapor.
Esse é o vapor flash. Beleza. O vapor flash é a mesma coisa de um vapor comum, gente. É só a forma que ele acontece que é diferente, mas é vapor do mesmo jeito. E aqui, vamos mostrar aqui nesse GIF, qual que é o exemplo. A gente tem aqui o vapor passando nessas tubulações. Vai passar num equipamento para utilizar. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma turbina. Está passando na turbina, está realizando o trabalho da turbina, está gerando nossa energia elétrica. Depois que realizou esse trabalho, você perdeu o calor latente, a gente está vindo aqui para um purgador para retirar esse condensado. A gente vem para uma câmara de condensado, onde que a gente vai reduzir a pressão. Reduzindo a pressão, tem a criação desse vapor flash. Olha aqui, ó. Vapor flash. E esse vapor flash, o que ele pode acontecer? Eu posso reutilizar ele em outra coisa, em outras turbinas. Turbina de baixa pressão. Olha aqui, ó. Turbina de baixa pressão. E depois disso tem o quê? Mais formação de condensado. Só que agora vai ser difícil a gente conseguir vapor novamente. Porque a gente utilizou bastante energia e a pressão já estava muito baixa. Então fica difícil da gente tirar. Agora vamos falar sobre como que a gente retorna o nosso líquido, o nosso condensado líquido. A gente tem que pensar um pouco bem nesse transporte, porque eu sempre preciso de uma diferença de pressão positiva. É o seguinte, se você tem uma diferença de pressão negativa numa sala, ela vai estar sugando alguma coisa. Se eu tivesse aqui uma diferença de pressão negativa no meu quarto, se eu abrisse a minha porta, eu estaria sugando o ar de fora. Agora, se eu tiver uma diferença positiva, é o ar de dentro aqui que está saindo para fora. E é isso que a gente quer num processo de retorno de condensado. Eu preciso de uma diferença de pressão positiva, por conta disso aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é o meu reservatório de condensado. Se eu não tiver uma diferença positiva, o meu fluido aqui, ele vai voltar com a diferença negativa de pressão. Agora, se eu tiver uma diferença positiva, eu vou expulsar o meu condensado do meu reservatório para ele ir para o meu sistema. Então, esse é o básico. Como que a gente vai conseguir isso? Alguns casos pode ser naturalmente. Se eu tiver aqui uma diferença de altura, uma gravidade, isso aqui pode acontecer naturalmente. Em alguns casos, a gente vai precisar de bomba. Essa bomba aqui vai ser útil. Beleza. Em alguns casos, a gente pode ter uma pressão do vapor ali na entrada, vai ser suficiente para vencer a contrapressão do sistema. Mas só que em muitas instalações a gente vai precisar de uma bomba para fazer esse diferencial de pressão positivo. Às vezes só o vapor consegue, às vezes não. Quando a nossa diferencial de pressão for positivo, o transporte do nosso líquido para o tanque vai ser feito utilizando uma pressão de entrada do purgador com uma força. Então, isso aqui é o sistema natural. O próprio purgador ali já vai com uma diferença de pressão positiva suficiente para que a gente saia do purgador e vá para o nosso tanque de recuperação. Beleza. Esse método é o menor em custo.
e é geralmente aquele que é mais confiável, porque a gente não precisa de nenhum equipamento especial, ele é fácil de implementar, e tem que ser a nossa primeira opção de escolha, quando isso for possível. Então, por quê? Ele vai ser mais barato, vai ser mais simples, é mais confiável. Então, não tem por que a gente não tentar começar o nosso projeto com ele. Tem dois tipos que a gente pode utilizar através do uso da pressão da entrada. Tem o retorno por gravidade. Por gravidade é aquele que eu preciso de uma diferença de altura. Eu tenho um reservatório aqui, ou um purgador aqui em cima. Então, a própria diferença de altura vai fazer com que o meu condensado saia do purgador, vá para o reservatório e saia do reservatório e vá para o meu sistema. E isso através da força da gravidade. Beleza. Então, a gente precisa só de um purgador e da tubulação, porque a pressão sempre vai ser positiva. A pressão sempre vai fazer com que o meu fluido faça isso. Então, isso é uma pressão ΔP positiva. Beleza. E um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de um equipamento que está utilizando vapor, então o calor latente. Deixa eu ver aqui, a pressão no submarino é negativa? Não sei, deixa eu ver. Olha, eu creio que talvez não seja, talvez seja positiva, porque eles têm um monte de cilindro de oxigênio ali dentro do submarino. Se todo o ar do cilindro dos oxigênios fossem liberados ali dentro, eles teriam uma pressão positiva. Agora, se não tivesse muito ar, se eles têm algum sistema ali para, por exemplo, retirar o ar, aí seria uma pressão negativa. A pressão do avião é positiva também. Me falem aí, o que acontece nos filmes quando alguém abre a porta no voo ou uma janela quebra? O que acontece? Acontece aquelas cenas magníficas do povo sendo puxado para fora. É por causa disso, a pressão ali dentro é positiva. Mas depois de um certo tempo, eu acho que a pressão tende a normalizar, né? No início, você vai ter uma pressão positiva bem alta, aí você vai ser puxado ali no início, né? Mas depois, eu acho que a pressão tende a normalizar. Aí na despressurização, eles liberam aqueles respiradores lá, que faz muita diferença também. Não sei se vocês já perceberam, mas quando você está voando, aí você pousa, aí a diferença de pressão é tão grande, seu ouvido fica esquisito no tempo. Não é uma sensação muito legal, não. Beleza. Então, quando a gente tem uma diferença de pressão positiva no nosso purgador, aqui, o nosso condensado vai ser transportado de forma simples, confiável, de baixo custo. Vai vir aqui para um tanque coletor, que vai ser aberto para a atmosfera, para ter a pressão atmosférica agindo aqui também. Por isso que ele é aberto. Depois, é redirecionado para a caldeira. É claro que quanto maior for isso, mais perda de calor sensível você vai ter. Quanto menor, quanto mais próximo, melhor vai ser. E lembrem que isso aqui tem que estar bem isolado. A nossa matéria de isolamento também serve para isso. Temos que isolar isso, para não perder calor para o ambiente.
E eu tenho o retorno elevado. O retorno elevado é aquele que eu vou precisar de um elemento também aqui de bomba. Quando a gente tem uma distância muito grande, tanto na horizontal quanto na vertical, nós temos que a contrapressão ali do nosso sistema vai aumentar. Se ela vai aumentar, pode ser que ela bloqueie ali o nosso diferencial de pressão positivo. E ela pode até virar negativa em algum ponto aqui no meu processo por conta disso. Então, para isso, eu vou ter que utilizar da bomba, um equipamento de bomba, para ajudar a pressurizar o meu sistema de forma positiva. Então, por isso que nesse desenho aqui eu tenho 2 tanques coletores, porque é um sistema um pouco maior. Sistemas maiores têm essa contrapressão que vai aumentar. Se a contrapressão vai aumentar, quer dizer que aqui era positiva, eu tenho uma contrapressão negativa, em algum momento ela pode se tornar negativa e tentar voltar. E isso a gente não quer. A gente utiliza do elemento da bomba para isso. Mas está aqui, ó. Depois da bomba, aqui chega mais devagarinho, né? O nosso condensado, mas depois ele vai com uma certa velocidade por conta da bomba. Como que a gente pode calcular essa contrapressão do nosso sistema? A gente vai ter que somar 3 componentes ali na nossa descarga. Primeiro, qualquer subida depois do purgador de vapor, ou seja, se eu tenho que subir, eu tenho que vencer a força da gravidade. Qualquer bomba ou uma bomba com purgador, tudo isso eu tenho que somar essa contrapressão disso. A perda de carga na tubulação de transporte. Vocês já tiveram matéria de perda de carga? De alguma forma? Já, sim. Então, vocês sabem que uma curva tem uma certa perda de carga. Um joelho tem uma perda de carga. Um T tem uma perda de carga. Então, tudo isso tem uma perda de carga. E a gente somando todas essas curvas, todos esses elementos, reduções, a gente também adiciona aí na nossa contrapressão do sistema. E outra coisa também, qualquer pressão manométrica que vem da recuperação. Então, alguma pressão manométrica que tem ali em algum sistema, a gente também soma. E quando a gente soma essas forças aí dessa contrapressão, a gente vai chamar isso tudo de altura manométrica total, AMT. Quando a nossa contrapressão do sistema for maior do que a pressão de entrada do purgador, a gente precisa da bomba. Isso a gente vai ter uma pressão negativa. Isso aqui. Aqui a gente fala que é um ΔP negativo, por isso eu vou precisar de uma bomba. Aqui um exemplo para a gente, né? Um sistema de recalque com bomba horizontal não afogada, como que a gente calcula uma altura manométrica total disso aí? Vem através dessas alturas. Então, aqui nós temos a porção HG, depois a gente vai somar todos os deltas H disso aqui, para que a gente consiga a altura manométrica. Isso vem lá de fluidos, matéria de fluidos. Vocês tiveram alguma coisa sobre fenômenos de transporte? Ou... acho que mecânica dos fluidos também deve falar disso. Sim, nós tivemos a matéria de máquinas de fluidos de deslocamento. Ah, beleza. Vamos falar agora de alguns tipos de bomba, né? Eu tenho a bomba centrífuga elétrica. Essa bomba centrífuga elétrica, ela pode ter um problema de cavitação, mas depois a gente vai falar sobre isso. Quando a gente tem uma pressão diferencial ali na nossa origem, lá do nosso sistema, lá do purgador, e for negativo, então quer dizer que a gente precisa da bomba.
Pode ser uma bomba centrífuga comum, pode ser uma bomba de condensado de turbina, ou outro tipo de bomba para a gente fazer essa pressão ficar positiva. Esse bombeamento, a gente vai utilizar esse bombeamento para realizar o transporte e a recuperação do nosso condensado com maiores distâncias. Quanto maior a distância, mais provável que você vai precisar de utilizar a bomba. Primeiro, a gente tem a coleta do nosso condensado no tanque. Olha aqui, ó. Está entrando nesse tanque o condensado de diversas partes ali, digamos, da sua indústria. Depois disso, a gente vai passar por uma bomba e vai reutilizar isso em algum outro ponto. Em uma saída. A gente tem que considerar dois elementos ali para utilizar a bomba centrífuga. A altura líquida positiva da sucção, que isso aqui é do lado da entrada da bomba, então, altura líquida positiva, e a altura manométrica total, ali que é do lado da saída. Se a gente quer que isso aqui tenha um sucesso, que a gente bombeie isso com sucesso, a gente tem que ter uma altura líquida positiva, ali da sucção, menor do que a altura líquida positiva disponível. Então, isso aqui, ó, o que é requerido tem que ser menor do que está disponível. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu tenho. Então, o que eu quero tem que ser menor do que o que eu tenho. E a pressão de descarga total tem que ser apropriada para fluir com a altura manométrica total. Beleza. E aquele problema que eu falei com vocês era sobre cavitação. Vocês já escutaram sobre cavitação? Alguém sabe o que é cavitação? Por que isso não é legal para a gente? Pode falar, alguém. Em relação à pressão de, se não me engano, a pressão de vapor, né? Que tem do fluido, se ele atingir, ele vai pegar e vai gerar as bolhas de vapor, que vai colidir com as pás, né? No caso aí, se for um centrífugo, vai danificar ela, né? Porque, vamos dizer assim, ela é feita para, a bomba é feita para bombear a água, né? Vindo o fluido lá, assim, o ar, né? O gás em alta velocidade, vai bater nela e vai cavitar. Exatamente, exatamente. É por conta da formação de bolhas de vapor dentro dessa bomba que a gente tem esse fenômeno da cavitação, porque bomba é feita para trabalhar com líquido. Compressores são feitos para trabalhar com vapores. Essa a gente tem que ter bem em mente. Bom, um problema da gente utilizar esse tipo de bomba é por causa da cavitação. E não só a cavitação, como se eu tiver falta de energia no local, o que eu faço? O negócio não vai funcionar. Ou seja, é complicado também. A gente tem que pensar nisso. Se tem gerador, se a energia que está ali é meio cara ou não é, se compensa usar a energia daquele local ou não. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. Então, esse aqui, ó, esses fenômenos aqui, ó, esses desgastes, essas rupturas, são rupturas de cavitação. Essa cavitação é a formação de cavidades de vapor dentro do meu condensado. Isso vem através desse diferencial de pressão que é formado aqui pela rotação dos nossos impulsores. Isso gera uma pressão e com isso a gente tem a formação de bolhas. Olha aqui, ó, essas bolhas de vapor, onde que a gente tem uma pressão menor. Por quê? A gente reduz a pressão, reduz a temperatura de ebulição. Aí você forma vapor. E o volume de vapor é muito mais alto que o volume de líquido. Então, qualquer quantidadezinha pequena de vapor que a gente forma
dá um volume enorme, e isso pode prejudicar o nosso sistema. Onde que isso vai ser mais típico? Onde que isso a gente vai ver mais? Quando tem alta rotação, tem uma diferença de pressão maior, e pode ocorrer também quando a nossa temperatura do líquido, que está sendo bombeado aqui, estiver acima de 80 graus, porque se eu tiver numa temperatura acima do que é padrão para vaporizar, que é 100 graus, na 1 atmosfera, a gente tem a maior possibilidade de formação de vapor. E também quando a nossa pressão disponível for menor do que a pressão requerida. É aquele caso que a gente não quer que aconteça. A gente pode ter muitos danos por conta disso. Beleza. Então, para a gente conseguir bombear o nosso condensado quente e também limitar a nossa cavitação, tentar retirar isso do nosso equacionamento, a gente tem que aumentar a pressão disponível, aquela que eu vou poder utilizar. Se eu aumentar isso aqui, eu vou conseguir reduzir esse problema da cavitação. A gente tem um método para resolver isso aí, que é a instalação de um tanque elevado. Se eu tenho um tanque elevado, aqui a gente coloca de 3 até 5 metros para cima do valor ali que é requerido, então a gente vai aumentar esse NPSH. Então, a gente coloca um tanque lá em cima, então já tem um diferencial de pressão aqui por conta disso. A gente tenta reduzir aqui esse fenômeno da cavitação na bomba por conta dessa elevação. Vamos supor aqui que é 4 metros. Outro método que a gente pode fazer aí a gente pode utilizar a pressão do vapor para aumentar a pressão no interior do tanque. Como assim? Aquele vapor flash que é formado, se a gente deixar ele junto com o nosso condensado, a pressão vai aumentar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é um tanque. Esse tanque tem ali uma quantidade de líquido e tem uma quantidade de vapor. O vapor ocupa muito mais espaço. O vapor vai estar exercendo uma pressão no líquido. Então, essa é uma forma da gente aumentar a nossa pressão. Algumas bombas centrífugas que não têm esse efeito de cavitação também existem. Elas são um pouco mais, assim, pensadas quanto a isso, né? São um pouco mais modernas. Aqui eu tenho esse exemplo, olha. Um tanque coletor com a altura manométrica maior, para que a gente vá para a bomba e não sofra desse efeito aqui da cavitação. Interessante. Então, a gente espera que a própria pressão aqui do vapor faça com que isso movimente, chegue lá no meu tanque, e essa pressão aqui do tanque, que agora está na altura manométrica maior, vai fazer com que a gente reduza o efeito da cavitação. A panela de pressão também acontece isso. É a mesma coisa que a gente está pensando num tanque. Só que a gente não tem a redução da pressão, a gente tem um aumento da pressão, porque a gente quer que a temperatura de ebulição seja maior. Por isso que aqui, por isso que lá na panela de pressão, a gente tem lá uma grande quantidade de vapor e de líquido, só que a pressão dela vai ser bem maior. Aqui não. Beleza, então vamos falar
Vamos falar aqui da bomba de condensado mecânica. Essa bomba mecânica não precisa de energia, ela é totalmente mecânica. Eu posso chamar ela de drenador de pressão secundária. Elas foram criadas para a gente evitar os problemas ali de cavitação da bomba elétrica. Essa bomba mecânica, ela vai depender do deslocamento ali positivo do nosso bombeamento e não utiliza rotação de propulsor. Então, através do próprio movimento aqui do líquido, que vai abrir ou fechar através dessa boia, aqui para sair o vapor ou não, a gente tem uma elevação aqui, ó. Entra um vapor para que a gente consiga ter o movimento aqui dessa bomba mecânica. Então, não precisa de energia elétrica para o funcionamento. Então, elas são pouco afetadas pela diferença de contrapressão. Então, se a gente tiver uma diferença de pressão maior, isso aí não vai fazer muita diferença. Nossa altura manométrica total não vai ser crítica para o nosso dimensionamento. Elas são bem adequadas para áreas à prova de explosão e localidades remotas que a gente não precisa de eletricidade. Isso aí é indicado para isso. Essa marca aqui é bem famosa, Spirax Arco, para elementos de geração e distribuição de calor. Beleza, falando sobre elas aqui, esses tipos de bomba mecânica, as capacidades têm aumentado muito, assim, recentemente. Então, esse é um dos métodos mais comuns e preferidos para a gente recuperar o condensado. Por quê? A gente não precisa de energia, então fica um pouco mais simples. Então, essa bomba mecânica vai ser utilizada para transportar o nosso condensado até um tanque coletor. Não precisa de eletricidade, mas precisa de um fluido motriz com pressão secundária, como o vapor. Eu preciso de um pouco de vapor para isso funcionar. Eu tenho as bombas centrífugas. Essa bomba centrífuga especial não tem cavitação também. É utilizada para recuperar o condensado. E elas usam de um negócio que é chamado de ejetor, que fica ali na entrada delas ali da bomba. E a gente tenta resolver o nosso problema relativo da queda de pressão estática. Quando a gente tem um propulsor rotativo, tem essa queda de pressão. Já nessa bomba centrífuga, a gente tenta minimizar isso. Beleza, então essa aqui já requer energia também. Aqui eu tenho também, gente, dois tipos de sistema. Tem um sistema ventilado e um sistema pressurizado. A gente classifica ele nesses dois tipos como o ventilado para a atmosfera ou pressurizado. Isso vai depender se o meu condensado vai ser recuperado num tanque aberto, isso vai ser o ventilado, ou se ele vai ser enviado para caldeira diretamente, isso é pressurizado. Então, se eu precisar de um tanque aberto, é ventilado. Se eu for diretamente para a caldeira, é o pressurizado. Beleza, então nesse ventilado, a gente vai utilizar da pressão da entrada ali do purgador ou da bomba para a gente retornar o nosso condensado para um tanque. Esse tanque vai estar aberto para a atmosfera e vai ser utilizado como a água de alimentação da caldeira ou pré-aquecimento de alguma coisa, através desse tanque. Então, esse sistema ventilado não vai depender somente do uso da pressão da entrada. Beleza, então a gente tem aqui esse exemplo. Então, nós temos aqui o nosso equipamento que usa calor, tem os purgadores de calor.
a gente vai mandar isso para um tanque coletor. Do tanque coletor, a gente pode utilizar aqui de uma bomba, pode ir para um tanque de alimentação, e aí sim a gente vai colocar isso na caldeira. O vapor flash aqui é o em rosa, o vapor normal é o em vermelho, condensado é o azul, e a água tratada aqui vai ser o azul claro. Então, a gente coloca um pouquinho mais de água tratada aqui por conta das perdas no processo. Esse custo de implementação aqui costuma ser menor se comparado com o sistema pressurizado. Mas só que ele não recupera tanta energia. Por quê? Porque a gente está colocando muito intermediário. Se a gente coloca muito intermediário, muito tanque intermediário, a gente está perdendo calor nesses tanques. Na mecânica é o próprio vapor que faz a bomba mecânica funcionar. A diferença de pressão causada pelo vapor. Esse azul claro é ciano. Beleza. Pode ser. Então vejam aí como é que funciona. Esses gifzinhos aí são muito bons. Dessa empresa aí que chama TLV. Eu tenho pressurizado. No sistema pressurizado, o nosso condensado vai ser mantido acima da pressão atmosférica para que a gente consiga transportar ele. Ele vai ser utilizado como água de alimentação, já que a gente tem o vapor flash associado ao sistema que são pressurizados, a gente tem que esse vapor vai ser recuperado para o nosso reuso. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó, esse sistema é um pouquinho diferente. Esse sistema eu tenho um pouco menos de intermediário. Eu já coleto aqui o meu vapor flash para o meu tanque de alimentação. E o condensado vai separado aqui direto para a caldeira. Então, essa é a minha principal diferença. Dessa forma aqui, a gente consegue reaproveitar um pouquinho mais de energia. E a gente retira os intermediários. Só que fica mais caro de implementar. Beleza. Então, outra coisa é a temperatura que a gente vai recuperar isso. Tem uma diferença de um para o outro. Um a gente recupera com a temperatura um pouco maior, tem uma sensibilidade maior. O outro a gente recupera com a temperatura um pouco menor. Então, para a gente selecionar esse sistema de recuperação, a gente tem que basear numa análise econômica por conta disso. É aquela, eu vou ter que gastar muito no início, para algum deles, mas eu vou ganhar no final. Ou se eu quero gastar pouco no início e não vou ganhar no final. A gente faz essa conta aí, assim como a gente faz lá em isolamento térmico, mas baseado nos fatores de sensibilidade da contrapressão, a quantidade de equipamento que tem que ser drenado, recuperado, porque se tiver muito equipamento, vai ficar muito caro, né, para a gente instalar o sistema mais caro. A necessidade no sistema de recuperação de vapor. Se isso aqui não for necessário, gente, aí nem precisa, né? Só se for necessário. Mas aqui eu tenho um gráfico muito bom para mostrar para a gente onde que cada um deles compensa. Então, tem aqui para o sistema ventilado e tem para o sistema pressurizado. O sistema ventilado, olha onde que ele compensa mais. É onde que isso aqui está mais escuro, onde que o vermelho está mais escuro. Então, é essa aqui, ó, a região que ele mais compensa. Então, vamos ver. A pressão pode ser de média para alta, a pressão condensada. E a quantidade de recuperação que eu quero ter pode ser de média para alta também.
Então, vamos ver, ó. Se eu precisar recuperar uma grande quantidade de condensado, só vai compensar se eu estiver numa pressão média. Na verdade, aqui também compensa, né? Nessas condições aqui, só que compensa menos. Já no pressurizado, é o contrário. Essa região aqui, ó, que é a região onde que está mais compensando o ventilado, compensa pouco o nosso pressurizado. Onde que compensa mais? É aqui, ó, numa condição de alta pressão e grande quantidade de condensado recuperado. Esse aqui é um gráfico bem interessante para a gente saber em qual condição que a gente vai adotar o nosso sistema. Tem aqui até os valores de pressão, né? Valor médio para alto. Então, as características finais. Sistema ventilado, investimento inicial menor. A gente tem um dimensionamento da linha de transporte mais fácil, porque precisa de menos ponto. O nosso tanque vai ser aberto e vai gerar perda de energia, vai gerar nuvem de vapor, que vai estar aberto. Então, o vapor está saindo para a atmosfera. Então, esse aqui é um sistema ventilado. Olha aqui, ó, a nuvem de vapor vai sair para a atmosfera. Já no pressurizado, nós temos um investimento inicial que é maior, precisa de mais complexidade no projeto, então precisa do engenheiro mecânico ali pensar um pouquinho mais. A gente precisa também de uma válvula para regular a liberação do vapor. Mas só que a gente consegue ter uma reutilização de energia maior por conta disso. E a gente não vai liberar para a atmosfera sem nuvem de vapor. Então, isso aqui para o ambiente se torna melhor também. Isso aqui é mais environmentally friendly. Acho que é isso. Beleza, então aqui é o nosso resumo. Temperatura que a gente vai recuperar o condensado. Na ventilada, até 100 graus. Na pressurizada, até 180. Então, a pressurizada tem uma temperatura maior. Configuração do nosso sistema. A ventilada é simples, a pressurizada é mais avançada. Então, aqui você gasta mais seus fios de cabelo, perdendo seus fios de cabelo para calcular isso. Os custos iniciais. Esse é menor, esse é maior. Custo operacional varia muito, de caso para caso, né? Depende. Corrosão da tubulação. Isso aqui vai ser significante, porque o condensado vai entrar em contato com ar. Entrou em contato com ar, está entrando impureza. Já no que não tem contato com ar, a corrosão é menor. Nuvem de vapor, a gente tem grande quantidade sendo formada aqui na ventilada, porque tem contato direto com a atmosfera. E na recuperação pressurizada, nós temos uma quantidade pequena disso aí. E aplicação de recuperação, onde que a gente vai reutilizar o nosso condensado? Na ventilada vai ser na água de alimentação da caldeira, no pré-aquecimento, na água para limpeza. E lá na pressurizada vai ser principalmente numa alimentação direta da caldeira para recuperar o vapor flash. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa tubulação. A tubulação de recuperação, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Porque se a gente for fazer uma tubulação projetando para a água, vai dar errado. Porque a gente tem vapor junto com a água. E o vapor tem uma característica totalmente diferente. E, por isso, a gente tem que considerar ali a nossa tubulação de vapor, a tubulação de condensado, que ela possa comportar o vapor também. Beleza. A gente chama essa tubulação de tubulação de recuperação de condensado, ou retorno de condensado. Essa tubulação, aí a gente tem que
ficar bem esperto quanto a ela. Em outra aula eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma planilha aqui de cálculo de tubulação de vapor. Aí eu coloco uns dados lá, aí já dá o diâmetro, bitola, e aí fica mais fácil, né? Tem até queda de pressão, perda de carga, né? Ao longo do caminho, tudo isso tem lá. Então a gente precisa de uma especialização um pouquinho maior por conta disso, porque a gente vai ter que considerar o vapor ali dentro. Tem duas fases. A gente tem tanto o líquido quanto o vapor. E o vapor, que nem eu falei para vocês, ocupa um volume muito maior. Então, a gente não baseia isso no nosso transporte de água em tubulações. Olha aqui, a gente tem a formação de vapor e de condensado juntos. Então, essa tubulação aqui vai ter as duas fases, tanto o vapor quanto o condensado. Beleza. Não sei se dá... Deixa eu continuar mais uns 3 minutinhos aqui. Então, quando eu falo que tem um fluxo em fase, é porque tem a fase de vapor e tem a fase líquida, que vai fluir aqui na minha tubulação. Os dois vão estar juntos. Só que não significa que os dois vão estar separados. Os dois vão estar todos misturados ali dentro. Vai estar tudo junto, tudo uma mistureba aqui. A gente não consegue diferenciar um do outro, como se tivesse nessa imagem aqui. E o padrão aqui no interior pode ser misto, da gente ter uma fase líquida, fase de vapor. Vamos ver aqui, ó. Quando a gente tem um fluxo rápido e uma quantidade de vapor pequena, acontece isso. A gente tem mais fase líquida do que fase de vapor, só que as duas ficam misturando entre si. Quando a gente tem um fluxo rápido e uma quantidade de vapor grande, fica assim, mais ou menos nesse aspecto, onde que o vapor é a maioria. Quando a gente tem um fluxo lento, quantidade de vapor pequena, aí sim, a gente pode falar que eles quase não se misturam. Só nesse caso. Beleza, então a gente vai considerar o vapor. Não é contraditório, porque tem muito vapor ali dentro. E nessa evaporação flash, que a gente sabe o que é o vapor flash, que acontece ali no condensado, e vai aumentar o volume. Então, dessa forma, a gente tem que ter uma tubulação que aguente o aumento de volume, por conta disso, e o aumento da pressão. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Se a minha quantidade de vapor for pequena, o meu diâmetro da tubulação tem que ser pequeno. Se a minha quantidade de vapor for aumentada, o meu diâmetro da tubulação também vai ter que ser aumentada. Se ela for muito grande, for bem maior do que o líquido, vai ter que ser bem maior, por conta disso, para comportar todo esse sistema, para não ficar um esforço de pressão alta ali na sua tubulação para gerar o rompimento dela. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? O volume específico do vapor saturado vai ser 1000 vezes maior do que o condensado. Então, se o volume dele é 1000 vezes maior, gente, qualquer quantidadezinha que vaporiza dá um volume muito grande. E mesmo quando a gente tem alta pressão, essa relação volumétrica pode ser de 90 vezes, quando a pressão está grande. Então, a nossa proporção ali do nosso tubo vai variar de acordo também com a quantidade de vapor que a gente necessita. Deixa eu ver quantos slides que faltam. Faltam alguns ainda. Se a gente não tiver nenhum vapor ali dentro, quer dizer que eu posso utilizar os cálculos para tubulação de água. Aí fica muito mais simples. A água é água, aí fica tranquilo da gente projetar. Agora, se a quantidade de vapor for grande, o nosso projeto vai ser parecidíssimo com o nosso projeto de tubulação de vapor. Faz a mesma coisa.
Aí a gente já pode utilizar o cálculo de tubulação de vapor. Então, a gente precisa saber a quantidade de vapor e a quantidade de condensado. Com isso, a gente projeta. Ou também, se a gente utilizar um dreno, de vapor, olha aqui o que pode acontecer. Eu faço uma tubulação só para o líquido, então não tem vapor aqui, e eu faço uma outra tubulação só para o vapor. Então fica mais simples. Aqui eu faço um cálculo só para líquido. Então, é uma tubulação mais simples, e aqui para vapor. Por que que isso fica melhor? Porque fazer uma mistura das duas é complicado. Dá para simplificar, então vamos simplificar. Beleza, então isso aí eu já falei com vocês. Esse stall eu vou deixar para outra aula. Como que sabe a quantidade de vapor? Medindo. Medindo, assim, o mais fácil é você medir. Porque se você for fazer a conta disso na mão, nossa, mas você tem que ser muito bom, muito bom. Beleza, gente. Eu recebi a lista lá de quem queria voltar, e eu vi que a turma de vocês não queria. Eu acho que era isso. Eu não recebi, pelo menos, que a gente vai voltar nas aulas teóricas presenciais. Pelo menos por enquanto, né? Foi o que eu recebi. E é isso, né? Semana que vem nós temos a prova, sexta-feira. As provas são ainda no regime remoto, então todo mundo em casa, fazendo prova. Deixarei disponível para vocês das 6 e pouco até umas 9 horas, né? Para não ficar com problema de tempo. As práticas nossas não são na semana que vem, é na outra, lá para refrigeração, então fica mais tranquilo. As outras aulas a gente continua no regime remoto. Acho que é isso. Essa é prova de refrigeração também, Vinícius? Oi? Semana que vem, que é a prova de refrigeração também? Eu creio que não. Qual foi o último tema que a gente falou de refrigeração? Deixa eu dar uma olhada aqui de cabeça, eu não lembro. Né? É sim, não é? É sim, eu acho que tá marcado que é. Eu lembro de você ter comentado, sem ser na aula dessa semana, na outra, você comentou, mas aí nessa semana você não falou nada, eu fiquei na dúvida. Peraí, eu acho que tá no calendário aqui. Vou dar uma olhadinha. Essa última aula a gente fez atividade, né? Avaliação 02, até isolamento. Isso aí. Semana que vem é a semana de provas. Ah, lascou tudo, então. Tinha até esquecido. Eu chegar no dia lá e falar, nossa, já pronto. Não, beleza, então, Vinícius. Valeu. Então, beleza, tranquilo. Então, gente, bom final de semana para vocês, bons estudos, um abraço. Nossa matéria aqui de geração de vapor vai ser lá de transferência de calor, condução, convecção, radiação, isolamento térmico e recuperação de condensado. Um abraço aí para todo mundo, boa noite. Até mais.